Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. O programa Despertar que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui da cidade de Bauru. Muito obrigado pela sua presença e hoje, mais uma vez, vamos comentar, vamos debater sobre um artigo de Sidney Fernandes que tem por título Quase Me Matei. E para conversar conosco no programa de hoje, Sidney Fernandes. Seja bem-vindo, Sidney. Olá, um abraço a todos. Que Jesus possa nos abençoar ao tratar de um tema tão importante quanto esse que vamos trazer. Sidney, no artigo que escolhemos para hoje, né, que tem por título Quase Me Matei, você aborda vários assuntos interessantes, vários assuntos que despertam grande, vamos dizer, curiosidade das pessoas, dos leigos também, né, mas também das pessoas que estão adentrando ao campo do espiritismo, que estão conhecendo um pouco mais do mundo da espiritualidade. E um desses pontos cruciais do seu artigo, Sidney, é sobre o suicídio. Muitas pessoas tentam cometer o suicídio, muitas pessoas infelizmente, têm sucesso nesse ato de se suicidar. E eu gostaria de perguntar a você, Sidney, aquelas pessoas que tentam o suicídio e ele não se completa, tem algum assunto, alguma coisa que acontece até nessa possível volta, Sidney, até porque isso passa muitas vezes por uma TVP, mas aqui a pergunta é mais em cima de um suicídio mal sucedido, vamos dizer assim. Como seria a volta dessas pessoas? Olha, Theo, a sua pergunta é bastante oportuna, porquanto nós temos muitos relatos de pessoas que trazem as suas impressões depois de completar, vamos dizer assim, esse gesto infeliz do suicídio. E os depoimentos que temos, que vêm dos espíritos, vêm da espiritualidade, é o de que quando o indivíduo morre naturalmente, seguindo a lei da natureza, por uma doença de longo curso, ou eventualmente até por um acidente, os espíritos, quando relatam a sua experiência de morte, falam numa experiência agradável, falam de parentes que vão recebê-los, aguardá-los na chegada à espiritualidade. Agora, quando se trata de um depoimento de uma pessoa que provocou a sua própria morte, aí a coisa muda de figura, Theo. São relatos quase que de horror. Eu estou trazendo aqui para você um caso real, concreto, verídico, que eu dei uma adaptada para não identificar a pessoa que cometeu o gesto, mas, sem dúvida, Theo, é um caso que precisa ser dito, precisa ser veiculado, para que as pessoas que estejam passando por um problema de depressão, uma doença, uma provação qualquer, ela seja alertada. Nós entendemos, Theo, que quando o indivíduo vence o instinto de conservação e parte para a sua própria morte, dificilmente ele vai se sensibilizar com um argumento de origem lógica que atinja o seu cérebro. Melhor é conversar com a pessoa, levá-la para um tratamento psicológico, psiquiátrico, para tocar no seu coração. E nesse aspecto, Theo, indispensável, é importantíssima mesmo a atuação dos familiares, pessoas que estão bem próximas. Quando o indivíduo muda um pouco de comportamento, quando ele começa a apresentar um modo de ser diferente, estranho ao seu normal, deve ser digno da nossa atenção, porque somente com o carinho, com o tratamento médico, com a aproximação, é que nós vamos tirar a pessoa dessa situação depressiva e talvez dar a ela uma nova perspectiva de vida. Falar das consequências do suicídio, e nós, espíritas,
temos muitas notícias, muitos relatos de pessoas que passaram desta vida para outra pelo suicídio, e são relatos de horror. Agora, quando o indivíduo, como você mencionou bem, se temos um caso de uma pessoa que fez uma tentativa mal sucedida, ela vem confirmar essas informações, vem confirmar esses relatos, essas situações. Se você me permitir, no próximo bloco, eu quero contar a experiência de Patrícia, uma menina, uma jovenzinha, que estava com tudo pronto para se casar, os convites haviam sido mandados, e, de repente, quando ela vai levar alguns presentes do casamento, ela encontra na geladeira, no imã da geladeira da nova casa em que ela iria viver com seu futuro marido, um bilhete assim, bastante lacônico. Olha, não tive coragem de falar com você pessoalmente, mas eu não quero mais me casar com você. Bom, imagine, Theo, o que deve ter acontecido com essa pobre menina no momento em que ela recebe essa notícia. Tá certo, Sidney. Já estava programado aqui, né, fazer essa pergunta sobre o caso de Patrícia, que é um caso intrincado, tem várias dúvidas aí que possam surgir e os nossos amigos possam fazer essa pergunta. Você está acompanhando o programa Despertar. A gente vai para um breve apoio cultural, lembrando que o programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. E hoje estamos aqui discutindo um artigo de Sidney Fernandes por título Quase Me Matei. Não saia daí, a gente volta já já na sequência do programa Despertar de hoje. ...50 segundos. 4, 3, 2, Theo. Estamos de volta na sequência do nosso programa Despertar, depois do nosso a nossa primeira pausa, o nosso primeiro apoio cultural. Vamos seguir com perguntas para Sidney Fernandes, do artigo intitulado Quase Me Matei. Como o Sidney citou no bloco anterior, a gente vai fazer a pergunta para ele. Sidney, você cita aí um relato bem interessante, um relato bem assim, que traz muitas novidades para que a gente fique um pouco mais atento a essa situação do suicídio. Suicídio, nesse caso, que foi desencadeado por uma forte emoção, né, Sidney? Coisa que sempre acontece nesses casos. Eu gostaria que você fizesse aí o pequeno relato dessa história que você cita no seu artigo, Sidney. Fica à vontade. Trata-se do caso de uma jovem, uma menina mesmo, Patrícia. Desde que ela nasceu, todos a chamavam carinhosamente de Pati. Teve uma infância feliz, uma educação excelente, uma cultura universitária. E ela conheceu Sérgio, o seu noivo, na faculdade. Assim que as vidas se estabilizaram, resolveram marcar o casamento. Estava tudo pronto, Theo. Casa montada, convites remetidos e festa marcada, até a igreja já estava agendada. E você não imagina, Theo, a péssima surpresa que estava reservada para a Pati. Quando, ao levar alguns presentes para a nova casa, encontrou um bilhete assim lacônico de Sérgio preso na geladeira. Descobri que não quero mais me casar com você. Desculpe, não tive coragem de lhe falar pessoalmente. Olha, até um raio teria feito menos estragos na vida de Patrícia. Desesperada, logo pensou no escândalo, nos convidados de fora que iriam chegar e em tudo mais. Sem pensar muito, pegou o carro, saiu sem rumo. Ao passar pela beirada de grande ribanceira, jogou o veículo, a fim de dar fim à própria vida. Na cabeça dela, Theo, tudo terminaria ali com a morte. E parece que não foi bem isso que aconteceu, Theo. Sidney, nessas situações, que nem nesse caso, né, eu não tinha ainda
conhecimento de situações como essa, de relatos dentro ali da TVP como uma situação igual a essa. Parece que essa chegada da Patrícia, essa quase morte dela lá, não foi uma situação muito agradável, né, Sidney? Então, no caso aí, nós estamos diante propriamente de uma terapia de vidas passadas. Como ela sobreviveu ao suicídio, mais tarde, já recomposta, já reequilibrada, ela narra, faz essa narrativa de uma maneira anônima. Isso foi transformado num vídeo que viralizou na sua época, e eu fui buscar essa narrativa exatamente pela repercussão que teve. Então, Theo, olha só, o relato que ela faz é muito semelhante àqueles que nós encontramos na literatura espírita. Não sei se você está lembrado de quando André Luiz faleceu e ficou quase 8 anos lá no umbral, e ele passou por situações dantescas. E Patrícia, que não tem nada a ver com doutrina espírita, fez o seu relato pessoal, dizendo o que havia acontecido com ela, Theo, faz uma descrição detalhada, muito próxima, muito parecida com aquela que nós vemos dos suicidas, tanto no caso de André Luiz, no livro Nosso Lar, como no caso de Camilo Castelo Branco, com a experiência de Camilo Castelo Branco pela psicografia da médium Ivone do Amaral Pereira. E o Nosso Lar, naturalmente, com a psicografia de Chico Xavier. Pois bem, Theo, quando Patrícia acorda, e ela pensou que não acordaria, ela, com a concepção, vamos dizer assim, materialista, de que tudo acabaria com a morte. Então, olha, o Richard Simonetti costumava usar você que gosta tanto de metáforas, Theo, Richard costumava dizer, depois de muitos anos estudando a doutrina, escrevendo sobre a doutrina, e mais do que isso, Theo, conversando com os espíritos. Richard, através dele, foram criados quase 100 grupos mediúnicos no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E ele era dirigente de alguns desses grupos. Então, o contato que ele tinha com os espíritos, Theo, permitia a ele saber do que o indivíduo havia morrido. E quando ele chegava para conversar numa situação assim precária, numa situação difícil, de sofrimento, ele logo deduzia que esse indivíduo poderia ter passado pela triste experiência do suicídio. Porque os espíritos, quando retornam, Theo, para contar o que aconteceu com eles são, assim, testemunhas de bastante força, de bastante energia, com requintes de veracidade, como que dizendo assim, olha, toma cuidado, não faça a besteira que eu fiz, senão você vai ficar como estou aqui hoje. Você sabe aquela propaganda do efeito Orloff? Eu sou você amanhã? E atualmente, na política, o pessoal também tem mais ou menos esse raciocínio. Quando acontece alguma coisa com um político, um outro com a mesma personalidade, como diria meu avô, começa a colocar as barbas de molho. Assim, os espíritos, eles vêm nos alertar das experiências, descrever as experiências por que passaram, para que a gente tome cuidado e não caia nesse mesmo erro. Patrícia acordou, Theo, numa região fétida, escura, cheia de almas gemendo e sofrendo. Algumas, assim, raspavam na sua pele, e ela olhava assim e tinha a impressão de que estava com serpentes à sua volta. Enfim, um ambiente desagradável, com almas gemendo e sofrendo em volta de Patrícia.
Algumas, de repente, levaram Patrícia até a borda de uma espécie de poço e a obrigaram a ver as faces sofridas dos pais, irmãos e amigos chorando por causa da sua morte. Sabe, Theo, esse é um ponto importante para a gente falar. O suicida, a gente sabe, quando ele pensa nesse assunto, ele é uma pessoa que está atormentada, passando por uma grave depressão, ou passou por um choque emocional muito grande, e às vezes está até sendo conduzida por espíritos obsessores, perturbadores. Enfim, a pessoa está meio fora de si mesmo, meio é pouco para dizer, né, Theo? Completamente desarvorada. Para vencer o instinto de conservação, a pessoa tem que estar assim num nível de desequilíbrio muito alto. Mas a pessoa, quando começa a pensar nesse assunto, Theo, deveria se preocupar não somente com ela. Porque o indivíduo, quando se mata, ele não imagina o estrago que ele vai fazer nas pessoas que estão à sua volta, Theo. O sofrimento que ele vai provocar nos pais, nos irmãos, nos amigos. Então, se a pessoa parte para a espiritualidade sofrendo, ela aqui também deixa muita gente sofrendo. Eu me lembro, Theo, de um caso do próprio Camilo Castelo Branco, que ele não tinha noção, a aprovação dele foi a da cegueira. Imagine um escritor ficando cego. E ele, depois de muito tempo lá na espiritualidade, ele foi com a cabeça sangrando, precisou passar por uma cirurgia lá no plano espiritual para estancar o sofrimento perispiritual dele. Lembra daquela expressão que você usa, Theo, dos respingos dos nossos atos em relação ao nosso corpo perispiritual? E isso aconteceu e acontece com todos os suicidas. Camilo Castelo Branco chegou lá e precisou passar por uma cirurgia para estancar a hemorragia perispiritual dele. Mas o que eu quero falar dele, Theo, é que anos mais tarde, quando ele tem a permissão de voltar à Terra, de visitar a sua casa, ele não encontra a sua filha. Sabe onde ela estava, Theo? Estava no porto, prostituindo-se para sobreviver. E ele, naquele instante, Theo, sentiu realmente que quando ele fugiu da vida, os efeitos colaterais do sofrimento dele, do gesto dele, foram os sofrimentos dos seus pais, da sua esposa, da sua filha, que ele involuntariamente, não pensou nesse assunto, jogou para a prostituição. Então. Sidney, você falando aí, né, sobre os efeitos posteriores a um suicídio, ainda dentro do seu texto, você já falou um pouco sobre isso, mas os espíritos mostraram para ela aquilo que deixaria de acontecer caso o suicídio dela fosse 100% consumado. E isso traz grandes problemas tanto para quem está do lado de lá, que cometeu o suicídio, quanto quem está do lado de cá, né, Sidney? Sem dúvida. Olha, Theo, se nós fôssemos tratar de mais detalhes nesse programa, o tempo não seria suficiente. Você me fez lembrar, quando falou desses tais respingos, de um caso muito sério narrado por André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, o caso de Júlio, que, quando ele estava na Guerra do Paraguai, ele tentou o suicídio por razões amorosas, ingeriu uma substância tóxica e ele, inclusive, perdeu a garganta, mas ele foi socorrido a tempo e não morreu. Aí, quando o pessoal distraiu, ele se jogou no Rio Paraguai. Esse rapaz renasceu como Júlio. Então, na primeira encarnação que ele obteve,
Ele morreu afogado. Então, mais uma vez, um reflexo dos respingos, porque ele se matou jogando no Rio Paraguai. Voltou para a espiritualidade, foi para um hospital de crianças e ele tinha uma dor de garganta que não passava. Eram os tais respingos, Theo, do veneno, do corrosivo que ele ingeriu na primeira tentativa de suicídio e não sarou. E ele sofria, chorava, tinha muitas dores, reencarnou novamente, desencarnou por causa dos problemas da garganta. Somente na terceira encarnação, depois do suicídio, Theo, que ele começa a ter um reencaminhamento para a sua vida. Então, esses respingos que sobram para o corpo perispiritual, para a alma, vamos dizer assim, num termo que todo mundo conhece, o suicida vai para a espiritualidade com a alma sofrida, marcada, maculada com esses respingos das nossas atitudes indevidas aqui na Terra. Nós vamos tentar terminar a história de Patrícia. Em dado momento, ela mostram para Patrícia as crianças que iriam nascer por intermédio delas, espíritos que já estavam aguardando a oportunidade de reencarnar e, por causa do suicídio de Patrícia, não iriam nascer. Bom, Theo, nesse momento, ela arrependeu-se amargamente do gesto infeliz, começou a chorar. No meio daquele sofrimento, Theo, olha só a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se faz presente. No meio daquele sofrimento, aparece o avô Alexandre, o querido Xandinho, que colocou a mão direita sobre a minha cabeça e disse claramente: Patrícia, minha querida Pati, não chegou sua hora ainda. Veja quantas pessoas ficariam infelizes com a sua ausência. Volte, volte e valorize a sua vida, presente maior que Deus nos concedeu. Você ainda viverá muitos anos e será muito feliz. Faça a sua oração de agradecimento. Patrícia acordou no hospital. Até hoje os médicos não sabem explicar o que aconteceu com ela. Ela havia sido dada como morta e agora ela sabe como é o outro lado da vida e quanto ela deve respeitar a existência. Sabe também que, se por um lado, nas experiências de quase morte, os relatos são agradáveis, em que a pessoa morre naturalmente, obedecendo às regras da vida, o relato de Patrícia foi um relato de horror. Por isso, diz ela, peço que publiquem esse meu depoimento para que as pessoas jamais pensem em dar fim à sua própria vida. Sidney, e nessa situação toda, eu estava pensando aqui enquanto você respondia, ela pode ter alguma certa cobrança, vamos usar a palavra cobrança, na espiritualidade, porque aí ela estaria quebrando uma programação toda criada em cima do espírito dela e daqueles outros que fariam parte da sua programação. Existe essa situação, Sidney? Claro, Theo. Nós nos responsabilizamos por aqueles que amamos e por aqueles que nós decepcionamos. Graças a Deus, a Patrícia não concretizou seu gesto. E ela hoje dá graças a Deus por ter voltado ao lado dos entes queridos, tendo superado todas as dores e, quem sabe, lá na frente possa encontrar alguém que realmente mereça o seu amor. Mas isso já aconteceu, Theo, porque esse fato ocorreu há muitos anos. Hoje ela está casada, ao lado dos filhos, do seu amado marido, e por isso ela teve coragem de dar esse corajoso testemunho. Eu não tenho muito mais a acrescentar, Theo. Além de dizer que, por mais difícil que seja a situação em que nos encontremos, procuremos ajuda na medicina, na religião, no aconselhamento. E se você, meu caro telespectador, conhece alguma pessoa cujo comportamento passou a ser um pouco diferente nos últimos tempos, jamais deixe essa pessoa só. Interesse-se por sua vida. Procure saber os motivos da sua tristeza.
ofereça a sua mão, os seus ouvidos. Tenha em conta, meu caro telespectador, que não é por acaso que essas pessoas ficam ao nosso lado. Vamos nos apegar, como sugeriu o avôzinho de Patrícia, à oração e a Deus, e com isso teremos condições de resolver os nossos problemas. Então, esse é o apelo que eu deixo, Theo, em nome de Patrícia, que, graças a Deus, sobreviveu, não fez mal para ninguém, tentou fazer mal para ela, mas provavelmente tinha alguns méritos e continuou a viver. Agora, aqueles que conseguem realmente dar fim à própria vida, eles vão responder tanto para o mal que fizeram para o seu próprio corpo, para o seu espírito, como para as pessoas que os amam e que eles prejudicaram aqui na Terra. Chegamos ao fim de mais um programa Despertar, onde discutimos mais um artigo de Sidney Fernandes, Quase Me Matei. Esse artigo você encontra em www.sidneyfernandes.com.br. Muito obrigado pela sua sintonia, que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos nos acompanhem. Estaremos de volta em uma próxima semana para mais um programa Despertar. Muito obrigado e até lá.